Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, hoje eu trouxe a minha bênção. É muito difícil ele aparecer aqui no canal, só em alguns vídeos ele aparece assim bem rapidinho. E hoje eu trouxe ele pra gente contar pra vocês a novidade. A gente vai casar, como vocês já leram no título do vídeo. E hoje eu trouxe ele pra gente contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Então é isso, se vocês quiserem é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, a gente vai contar a nossa história lá do comecinho. A gente se conheceu em 2012, a gente começou a trocar mensagens, a gente conheceu no Orkut, né? Respeita a gente, que a gente tem história, rapaz. O Orkut tem muito tempo e a gente se conheceu no Orkut. E a gente começou a trocar mensagens, ligações e aí a gente marcou pra se encontrar. E aí a gente foi nesse parque, na cidade que a gente morava, a gente se encontrou, ficou nesse dia. E aí a gente continuou ficando. Às vezes eu matava a aula pra ficar com ele já trabalhava, ele estudava à noite. E aí a gente ia pra esse parque, ficava. E às vezes a gente marcava em outros lugares também, mas sempre em lugar público, porque eu tinha medo. Só querer brincar comigo e depois, tipo, já fiquei, então já foi. Então eu tinha muito medo disso. E como ele foi meu primeiro namorado, eu nunca tinha namorado com ninguém, então eu tinha medo disso, né? Dele, tipo, ficar o tanto que ele quisesse e depois não querer mais, entendeu? E aí a gente começou a ficar uns 2 meses escondido, né? E aí depois de 2 meses, como eu nunca tinha namorado, eu tinha muito medo de meu pai pegar a gente na rua, de ver a gente de mão dada. E aí eu disse a ele, não, vamos conversar com meu pai, vai lá, conversa com ele, pra ficar tudo certinho, sabe? Pra não precisar ficar se escondendo. E aí, no dia que ele foi conversar com meu pai, meu pai ia vindo do serviço, e aí meu pai parou assim na frente do portão e ele veio acompanhando meu pai desde o começo da rua. E aí ele falou, né, que queria conversar com ele, relacionado a mim. Antes, eu já tinha começado, quando a gente tava ainda ficando escondida, eu já tinha chegado pro meu pai, já tinha conversado, meu pai, tô gostando de uma pessoa, e essa pessoa quer vir conversar com o senhor, quer, né, pedir pra gente namorar e tal. E ele me cozinhou, gente, umas 2 semanas ele me cozinhou, e foi, ó, me enrolando, sem querer falar com ele. Sendo que, tipo, ele meu pai já conhecia toda a família dele, já conhecia ele, inclusive. E a gente eu morava numa rua, ele morava na outra. Então, eu que nunca tinha visto ele, mas meu pai conhecia toda a família dele. E aí, a gente foi lá, ele foi lá, conversou com meu pai, disse que queria falar com ele, relacionado a mim. Aí meu pai mandou ele entrar, sentar. E aí ele foi tomar banho, levou horas no banheiro, depois foi tomar café, jantar, e levou horas jantando. E ele lá sentado esperando. Aí depois que terminou, né, ele terminou de comer e tal, aí ele sentou e começou a conversar com ele. Ele disse que queria namorar comigo, não foi, Diego? Disse que queria namorar sério comigo, queria ter um relacionamento sério. E aí meu pai super entendeu, ele falou pra você que ele já tinha passado por essa situação, né? Sim. De ter que pedir minha mãe e tal. E aí ele deixava a gente namorar. E até porque ele falou que se ele não deixasse, tinha a possibilidade de a gente se encontrar escondido, né? Isso. Aí não ia dar muita... Não ia dar certo, gente, porque aí eu ia cair no couro. Aí, tá bom, minha mãe não tava nesse dia que ele foi conversar com meu pai, a minha mãe não tava. E aí no outro dia, enquanto ele não tivesse fala com minha mãe, era como se a gente não tivesse namorado, né? Porque ele tinha que conversar com minha mãe para a gente poder se encontrar e tal, se ver. E aí ele foi embora e no outro dia ele veio de novo conversar com a minha mãe não tava em casa de novo. 2 dias. E aí no outro, aí ele foi embora. No outro dia ele voltou de novo. E minha mãe tava em casa. E aí minha mãe não deixou, né? Aí disse que por ela não deixou. Por ela a gente não namorava, porque tava muito cedo e eu já tava com 16 anos. E ela disse que por ela a gente não namorava. E aí aí meu pai pegou e disse, não, deixa e tal, eu conheço a família dele, conheço ele. E aí ela disse, já que o pai deixou, então por mim, vou fazer o quê, né? Então meio que tipo assim, ela não foi a favor do namoro no começo. Mas como meu pai já tinha deixado, então ela permitiu a gente namorar. E aí a gente começou a namorar,
Eu não sei a data exata que a gente ficou pela primeira vez, mas a data que a gente começou a namorar foi 4/10 de 2012. Foi o dia que a gente oficialmente começou a namorar na porta. E aí ele sempre ia, tinha os horários certos dele ir pra gente se ver, tinha horário dele ir embora. A gente não ficava muito tempo junto, aí tanto que a gente fez um ano de namoro, minha mãe não deixava a gente sair. Ele ia pedir pra gente passear e ela não deixava. Só deixava a gente sair assim mesmo depois de quase 2 anos, né, Diego? 2 anos, quase 2 anos. Quase 2 anos ela deixou a gente sair assim, tipo, Só nós no meu dois. aniversário, que é a primeira vez que a gente saiu, foi. Só no aniversário que a gente foi pra pizzaria. No meu, Ah, eu acho que foi. E aí foi o dia que realmente ela deixou a gente começar a sair assim, né? Mas a gente saía sempre à tarde, nunca deixava a gente sair à noite. E quando saía à noite, sempre tinha um horário pra gente voltar. E tá, né? E aí a gente começou a namorar, hoje a gente tá com... A gente vai fazer 8 anos, quase 9. Um mês. A gente tá com 8 anos de namoro, de casamento, né? Porque ele é meu namorado, gente. Hoje a gente mora junto. Mas nesses 8 anos, a gente passou por altos e baixos, como todo casal passa. Quando a gente fez 3 anos que eu viajei. 2012, 2013, 2014, 3 anos. Quando a gente fez 3 anos de namoro, aí meus pais vieram, meu pai trabalhava no Rio Grande do Sul e a minha mãe foi passar as férias com ele, né? Natal e Ano Novo. E aí ele, não sei, ela decidiu ficar lá e decidiu morar. E aí eu ficava, meu Deus, e agora? Porque eles ficavam na minha cabeça, você tem que vir, você não pode ficar aí. Sendo que tinha minha avó, minha família toda era dessa cidadezinha que a gente morava. E aí, mas meu pai ficava, você tem que vir morar com a gente, você tem que vir embora, não sei o quê. E aí eu ficava pensando, porque querendo ou não, a gente tinha uma relação já de 3 anos, e como que eu ia abandonar assim ele do nada pra eu ir embora, né? E aí eu ficava, nossa, foi um mês assim, né? Foi um mês. Um mês que eu fiquei assim, meu Deus, uma tristeza só, porque como é que eu ia deixar esse abençoado? E a gente já tinha uma relação boa, uma relação sólida, então era difícil. E aí eu vi numa situação em que eu não tinha como dizer, eu não vou pra onde estão os meus pais, eu tive que ir. A passagem foi comprada. E aí, antes de eu viajar, a gente sentou e conversou. Eu disse pra ele, perguntei se realmente ele queria ficar junto, queria ficar comigo. O que é que ele acha que ele ia fazer, se ele tinha coragem de largar tudo, porque ele ia largar a família, ia largar trabalho pra ficar comigo. E aí ele disse que sim, que largaria tudo. E foi assim, né, amor? Eu viajei, depois de uma semana quase que a gente teve essa conversa, eu tive que viajar. E foi horrível no dia que a gente teve que sair de perto um do outro, porque todo dia a gente estava junto, né? E foi muito ruim, mas eu tive que ir, aí eu fui, viajei, e a gente conversava todos os dias a gente ligava de vídeo, e era muito, muito longe. E aí, resumindo tudo, foi uns 2 meses para ele ajeitar a vida dele, onde ele tá, na Bahia, pedir demissão do trabalho, se despedir, né, dos parentes, da mãe, do pai, irmãos, e aí a gente para ele ir para onde a gente estava, né, eu e a minha família. E aí, como foi que você se sentiu em ter que largar sua mãe? Foi fácil, foi difícil, né? Largar trabalho. Mas também no trabalho juntou uma coisa com a outra. Eu já tava querendo sair. Aí você tinha viajado, aí eu aproveitei a oportunidade. Acabei juntando uma coisa com a outra e caí fora. Mas não é fácil, né? Porque daí ele teve que largar toda a família lá pra viver uma história comigo que ele não saberia se ia dar certo. Porque a gente só namorava, então era cada um na sua casa, cada um com as suas rotinas. E aí quando ele se viu obrigado a juntar, né? Obrigado não, porque ele quis, ele não foi obrigado. Mas ele se viu assim, uma situação em ter que juntar as nossas rotinas e fazer uma só. E a gente não sabia se ia dar certo, tanto que no começo foi bem difícil, mas deu tudo certo. E aí chegou o dia dele viajar, ele foi pro lugar onde eu tava trabalhando, não pude buscar, mas meu pai foi buscar ele. E aí quando eu cheguei em casa que eu vi. E o pai dela não achou que eu ia.
que eu iria pra lá. Ninguém achou que ele ia largar tudo pra ir, ninguém. Mas o que a gente sentia era muito forte e ainda é. Então, acho que o sentimento falou mais alto, né? E aí, quando eu cheguei do trabalho, que ele tava em casa, nossa, foi muito... Ali foi que caiu minha ficha de que realmente ele tinha largado tudo pra viver, né, os meus sonhos junto comigo e a gente começar uma vida junto. E aí, tá, a gente ficou e tal. Hoje a gente tá com 9 anos e, como eu já falei, não foi fácil, a gente teve muitos altos e baixos. E quando a gente a gente decidiu sair de Porto Alegre e vir morar em Curitiba. E aí a gente já tem aqui uns 4 anos. Não, eu tenho 4 anos. Eu... Não, 5 anos. A gente tem uns 2015, quase 5 anos aqui. 2015. Que a gente passou um tempo em Porto Alegre, né? Não, mas a gente veio em 2015. E aí a gente já tem quase 5 anos aqui. Se já não tiver 5, a gente tá perto dos 5. E quando a gente chegou aqui, a gente começou a morar com os meus pais. Detalhe, quando a gente saiu da Bahia, quando a gente teve aquela conversa, antes de eu viajar e tal, eu disse pra ele, ó, já que você disse que vai ficar comigo, a gente, vamos assinar, fazer uma união estável, vamos fazer alguma coisa pra, tipo, eu ter certeza em mim, assim, que ele ia. E ele disse pra mim assim, então vamos fazer uma união estável. E aí a gente foi, né? Uma semana antes de eu viajar, a gente fez a união estável. E aquilo foi o que me deu mais certeza de que realmente ele ia. E aí a gente veio pra Curitiba, a gente, né, no começo, até um ano atrás a gente morava com os meus pais. E a gente sempre teve uma relação muito boa, né? Sim, nunca foi de briga. Ele com a minha família, meus pais tratam ele como filho também. Meus pais ficam muito mais a favor dele em muitas coisas, por gostar muito dele. Meu pai é super amigo dele, né? Eles conversam muito, eu acho muito bonita a relação que ele tem com os meus pais, com meus irmãos. E aí, há um ano atrás, a gente conseguiu, graças a Deus, comprar a nossa casinha, onde a gente tá hoje, nosso apartamento. E aí, há uma semana atrás, gente, eu achei que data, Amori? Hoje é 29 de novembro de 2020. E há uma semana atrás, a gente tomou a decisão de casar. Mas antes de casar, Deus já tinha nos prometido, né, que esse dia chegaria. E há um tempo atrás ele já vem cobrando, porque que a gente ainda não tomou essa decisão. E aí, há uma semana atrás, a gente decidiu que a gente quer iniciar o ano já casado. E aí, a gente tá numa correria só, porque é muita documentação, certidão e tudo mais. Mas a gente tá correndo atrás de tudo. Eu quero tudo que eu tenho direito. A gente só vai casar no cartório. A gente não quer casar em igreja. E nem fazer festa depois. A gente vai viajar, né? Passar a lua de mel em algum lugar. A gente tá pensando em ir pra Bombinhas, Santa Catarina. E aí a gente não quer fazer festa e nem casar em igreja. Então tá uma correria muito doida, porque tem que correr atrás de trajes, tanto o meu quanto dele, documentação. E aí tá muito louco, mas essa é a grande novidade, a gente vai casar, finalmente vai sair o nosso casório, graças a Deus. Apesar da gente já ter uma vida de casados perante Deus, a gente é solteiro, né? A gente tá fornicando. Comunicação. E perante Deus a gente não tá legal, então não é isso que a gente quer estar certinho. E aí esse foi um dos motivos que levaram a gente a tomar essa decisão de a gente casar já. Então é isso, gente. Aqui já segue a gente no Instagram. Ele tá sem Instagram. Por enquanto. E eu tenho meu Instagram, que é @dricacor16, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam lá, que eu vou deixar vocês sempre por dentro das novidades que for sair aqui no canal. Aqui no canal agora vai ter uma série de vídeos, não vai ser muitos vídeos, mas vai ter alguns vídeos de escolhendo vestido, buquê, tudo relacionado ao casamento. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui pra vocês. Ative as notificações também pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vai ficar aqui no canal. O YouTube sempre vai notificar vocês. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Esse foi um pouco da nossa história de quase 9 anos. Não foi uma história muito fácil, mas também não foi uma história que a gente teve
Como pode dizer, amor? Não, não foi uma história de brigas, de discussões, de separações, não. Mas foi uma história que, como todo casal, tem seus altos e baixos. E a nossa também não poderia ser diferente. Mas a gente tem um sentimento forte, a gente se ama muito, né, amor? A gente se ama muito e a gente... acho que isso é importante, quando o sentimento fala mais alto, é o que vale, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram de conhecer a nossa história, um pouquinho da nossa história, a gente deu uma resumida em tudo. Tem muita coisa que acontece e que às vezes a gente nem lembra mais, né? Mas a gente deu meio que uma resumida pra contar pra vocês a novidade que vai sair, o nosso casamento, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa o like, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado. Tchau.